Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da PagMenos para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.pagmenos.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que esta videoconferência será conduzida em português pelo management da companhia e que a opção de tradução simultânea está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. A apresentação será projetada em português e a versão em inglês está disponível para download em ri.pagmenos.com.br. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da PagMenos e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Jonas Marques, CEO, e o Sr. Luiz Novaes, CFO e diretor de Relações com Investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Jonas Marques, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Jonas, pode prosseguir. Bom dia! Seja muito bem-vindo a esse que é aguardado trimestralmente, que é o nosso call de resultados. Eu já estava com saudade, porque devo dizer que viver no varejo, olha, o varejo passa rápido, a cada ano parece, a cada trimestre parece um ano. Então é com muito prazer que a gente está aqui e para iniciar, queria mandar uma grande saudação para os nossos 27 mil gigantes, os 27 mil colaboradores que estão agora nas lojas, nos CDs, no nosso escritório, no Televendas e principalmente para as suas famílias, porque sem a família nós não somos realmente nada, a gente não pode trazer o melhor de nós mesmos. Então sejam muito bem-vindos. Um grande abraço também, muito especial, a todos os nossos novos acionistas, nossos sócios. Nós temos mais de 80 reuniões, o Novaes e eu, para falar um pouco do que a gente vem falando, do ano estrutural que a gente teve, da consistência e como nós vamos escalar esses resultados. Então, os nossos novos sócios, sejam muito bem-vindos. Um grande abraço para o nosso time e também para a Patriciana Rodrigues, como nossa presidente do conselho, e para o nosso fundador, que é o Deusmar, uma pessoa que é o nosso tubarão, porque ele não deixa também a gente entrar em complacência. Por quê? Porque o sonho que ele começou em 1981 nos move para que a gente continue construindo a empresa, a perpetuidade e o futuro a cada dia. Mas vamos lá, olha, o call de resultados, eu sei que ele está sendo muito aguardado. E eu ouvi vários comentários assim, olha, lá vem esse CEO que é cheio de energia. Aqui é o call, só para te situar, da PagMenos. A única coisa que a gente aceita menos aqui são 3 coisas, certo? É PagMenos, essa marca maravilhosa, é menos despesa, isso aí você gostou, né? O resto aqui é tudo mais, é mais energia, é mais verdade, é mais dedicação, é mais acolhimento. Então esse é o nosso nome. Então nos perdoe se essa energia é muito forte. Mas vamos começar, gente, olha, a gente vem falando para vocês, antes de entrar nos números que vocês por acaso já viram, né? Antes de entrar nos números, eu queria falar da coisa que nos move. O que nos move são as pessoas. A gente começou um trabalho aqui de despertar, de desbloquear o verdadeiro potencial de cada um. Cheguei a dividir para vocês em várias reuniões que depois de ter liderado em 3 continentes, eu posso falar uma coisa que é cross, a todos os continentes que estive, é a baixa autoestima. Então tem uma coisa muito poderosa, nós somos pessoas simples em missões extraordinárias e a gente tem que fazer como líder, criar ambientes para que as pessoas possam florescer. Um dos nossos valores aqui também é a meritocracia. Então, para não ficar só falando de pessoas e com esse objetivo da meritocracia na cabeça, eu trouxe aqui um novo integrante do time que eu quero apresentar para vocês, e ele vai se apresentar também, que é o Azevedo.
O Azevedo é o nosso diretor regional de operações do Ceará e do Piauí. E por que ele está aqui? Porque o Same Store Sales dele é, no mínimo, de 22%. Seja bem-vindo, Azevedo! Muito obrigado, Jonas. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui representando toda a área de operações do varejo. Meu nome é Antônio Carlos Azevedo, tenho 1 ano de empresa. Parece, pela intensidade do nosso dia a dia, parece que já se passaram 10. Estou muito, muito feliz de estar aqui nessa empresa, de participar desse ambiente, dessa equipe de gigantes que encontrei aqui, onde não existe aqui nenhuma vaidade entre as pessoas. Aqui existe, sim, um trabalho em equipe, um trabalho onde todos buscam o melhor para a empresa, o propósito, e isso não tem... é muito bom, é muito positivo. Eu cuido das lojas do Ceará e do Piauí, e tenho lá, tanto aqui no Ceará quanto no Piauí, uma equipe maravilhosa, uma equipe que está fazendo um trabalho sensacional e tem propiciado, aqui como o Jonas acabou de falar, um crescimento de vendas em torno de 22% no last year. Além do crescimento de vendas, nós também temos um crescimento exponencial de base de clientes, da satisfação dos nossos clientes, que, no mínimo, as nossas lojas estão atingindo aí 90%, e tem lojas do cliente oculto já chegando, várias lojas chegando em 100%. Tudo isso está acontecendo porque nós estamos cuidando bem das nossas pessoas. Nós temos um carinho especial, estamos sempre próximo das nossas pessoas, gerando uma atenção e treinando todas as nossas pessoas para que elas possam conquistar novos espaços aqui na empresa. E isso tem acontecido na minha área. Esse ano nós já promovemos 4 novos gerentes a gerentes regionais e também vários colaboradores a gerente de lojas. Então, isso quer dizer que nós estamos dando oportunidade para as pessoas crescerem aqui na empresa. Isso, para mim, faz toda a diferença. Em loja, nós estamos... o primeiro atributo que leva o cliente à loja são os produtos. Então, nós temos um mix certo e a quantidade de produtos certos. Os nossos preços são competitivos, o nosso atendimento, nós temos investido muito, certo, na melhoria da nossa equipe, treinando para que eles possam realmente encantar os nossos clientes e, além disso, ter lojas muito bem estruturadas e muito bem executadas. E é isso que a gente quer no nosso dia a dia. Estamos, sim, trabalhando para que essa empresa continue sendo melhor e maior em todos os sentidos. Eu estou muito confiante no momento atual da empresa e do futuro. Muito obrigado, Jonas, pela oportunidade. Parabéns, Azevedo! Azevedo, você quase soltou o número do mês, mas não podemos falar do número do mês. Vamos voltar para o trimestre. Muito obrigado. Tá. Olha, nós somos assim, a gente cuida de pessoas. E aos poucos, nessa convivência com o mercado de capitais e com os analistas e com os investidores, com vocês, que tem todo o nosso respeito e todo o nosso comprometimento na entrega de resultados, a gente tem trazido para a mesa um tema que, em algumas empresas, isso é matéria de capa de jornal, capa de revista, mas aqui acontece na prática. Uma das coisas mais interessantes que o Azevedo falou, além do crescimento de vendas, de margem, etc., é o número de pessoas que ele pôde criar um ambiente para que essas pessoas se sintam seguras, para que elas tragam a melhor versão delas mesmas e sejam promovidas. Olha, anota aí, todo mundo nasceu para dar certo. Todo mundo nasceu para dar certo. Eu nunca vi pais que chegaram para os filhos e meu filho, você vai crescer, a sua vida vai ser uma desgraça, você vai ser desempregado, você não vai conseguir aprender. Não, o desejo é muito grande para que a família progrida. Mas ok, vamos para os números. Esses são os destaques que a gente teve no nosso terceiro TRI e eu tenho alguns exemplos para compartilhar para vocês. Primeiro deles, gente, Same Store Sales. A gente fez a questão de colocar aí a curva de crescimento chegando a 17,6%. Agora já são 4 TRIs que a gente está acima de 17%. Ou seja, um resultado realmente muito consistente.
Como é que se faz isso? Muita gente pergunta, é tratando de gente, é melhorando o atendimento do coração, e isso é a resposta ao CCC, ao cliente de cuidado contínuo, que muitas empresas chamam de paciente crônico, e a gente não acredita nisso, porque crônico aqui só de felicidade, ninguém quer ser doente crônico, né? Então, o cliente de cuidado contínuo, a gente está com um foco muito grande e está crescendo muito em medicamentos. Vocês vão ver o crescimento em medicamentos, também nas outras categorias, mas o medicamento é 70% do nosso negócio. Então, nós temos exemplos aí de execução, consistente, a palavra é essa. A gente realmente está trabalhando para tratar esse cliente de uma forma holística, de uma forma diferente. Se a gente deixa um pouco o crescimento e vai para EBITDA, a gente vai ter aí um EBITDA que atingiu 5,3% no trimestre e o LTM já está em 6,3%, né? E a gente tem aqui um crescimento de 36,4% versus o mesmo trimestre do ano passado, ou seja, EBITDA super forte. Como é que isso veio? Veio com market share, nós temos um market share de 6,7%, isso é 40 basis points acima do terceiro trimestre do ano passado e é um número recorde também. Vou dar um outro número mais granular de market share. Em agosto, o market share foi 6,95, tá? Então, isso prova que nós estamos avançando e estamos avançando rápido. Se a gente vai para número de clientes, nós crescemos, nós chegamos a 22,2 milhões de clientes, ou seja, um crescimento de praticamente 5% na base de clientes. A gente cresceu clientes, cresceu o ticket médio e cresceu a frequência desses clientes. Isso está ligado ao CCC e nós vamos explicar, o Luiz Novais vai trazer mais cores aí para esse número, né? É importantíssimo focar nesse ponto. E o último, mas não menos importante, pelo contrário, o lucro líquido atingiu 231 milhões, a gente teve aí LTM, a gente teve um lucro líquido recorde que já representa 1,9%. Se vocês lembram, a gente sempre viu falando isso, 2023 a gente teve prejuízo, 2024 178 milhões, e agora 2025 com essa entrega excelente e sempre crescendo. Como eu falei, menos aqui, só pague menos, aqui é só mais. Nós estamos focados em gerar resultados muito mais consistentes. Então, um terceiro tri com extrema consistência, e agora, Luiz Novais, traz um pouco mais de dados aí para a gente, principalmente, que eu fiquei muito feliz, Luiz Novais, 831 mil reais de venda mensal por loja, isso representa um crescimento de 17,3%. É isso mesmo, Novais? Vai lá! É isso mesmo, Jonas. Bom dia a todos. Bom, queria também cumprimentar aqui os nossos novos acionistas, são 32 novos acionistas institucionais da companhia, né, que aderiram à base acionária da companhia no nosso follow-on agora de outubro. Queria cumprimentar também todos os acionistas que já estão conosco há mais tempo, alguns deles desde o IPO, e alguns deles também aumentaram sua posição agora com o nosso follow-on. Então, a gente está bastante feliz, como o Jonas já antecipou, de compartilhar os resultados do terceiro trimestre de 2025, que são resultados realmente bem positivos, que mostra a consistência das nossas entregas. Então, já começando aqui na página 6, a gente cresceu novamente 18%, a gente está no 7º trimestre de duplo dígito relevante, e como também já foi dito aqui, alavancado por medicamentos tarjados, né, genéricos e RX, conectado com a nossa estratégia do cliente de cuidado contínuo. A gente aumentou não só a base desses clientes, mas a frequência desses clientes, o tamanho da cesta desses clientes aqui na companhia. Essa evolução foi alavancada por toda a ação que a gente vem executando em loja, marketing, CRM, e a operação propriamente dita da loja hoje está num patamar muito melhor do que já esteve. Então, todos esses componentes evoluindo muito bem, e com isso a gente atingiu 5 vezes, um same-store sales de 5 vezes a inflação. Passando aqui para a próxima página, detalhando um pouco mais esse crescimento de vendas, a gente fez questão aqui de colocar diferentes visões do nosso crescimento de receita, o que mostra que o nosso crescimento ele é bastante estrutural, ou seja, não tem nenhuma região do país que está crescendo muito distante da maior região do Brasil e assim sucessivamente. Então, como no primeiro gráfico demonstra aqui as regiões do Brasil, a dispersão muito baixa, crescimentos todos acima de 14%. Nas categorias, um destaque maior aqui para os medicamentos de prescrição, como a gente falou, né? Marca e genérico, marca crescendo 23%, genérico crescendo quase 25%. Entre os meses do trimestre também todos com crescimento relevante, entre as classes sociais, entre as bandeiras e perfil de cidade, ou seja, em qualquer métrica que você olha, a gente está com um crescimento bastante relevante.
Então, de novo, para mostrar que a gente está num crescimento estrutural, seguindo a nossa estratégia. Próxima página aqui, a venda média por loja. Essa é uma métrica super relevante para a gente e para todo mundo, né, para atualizar os seus modelos. A gente atingiu no trimestre R$ 831 mil de venda média por mês por loja. É um crescimento de 32,4% em relação ao primeiro TRI de 24. Se a gente considera a inflação desse período, também a gente cresceu aproximadamente 5 vezes a inflação, a venda média por loja. Então, hoje, a gente já tem mais de 26% das nossas lojas com faturamento superior a R$ 1 milhão. Então, a dispersão também caiu bastante, como a gente olhou no slide anterior, 7,4% só de dispersão entre regiões em relação ao faturamento médio por loja. Próxima página, market share, né? Como resultado de todo esse crescimento em receita, a gente está no 8º trimestre de ampliação de share. 6,7% de share nacional, um crescimento de 40 bips. A gente cresce em todas as regiões do Brasil, um destaque bastante relevante para o Nordeste, onde a gente cresce 81 bips. Isso considerando porque a gente inaugurou poucas lojas no período. Então, mesmo com poucas inaugurações, a gente cresceu quase 1 ponto percentual de market share. E do lado direito, a gente compara o nosso crescimento com a Abrafarm e com o mercado geral, a nossa performance está muito melhor em relação a essas duas métricas. E aqui, na próxima página, mais detalhes da composição do crescimento de todos os nossos os competidores, né? Então, na primeira coluna, a gente tem o crescimento do mercado, que cresceu 9,9%. Mais ou menos metade desse crescimento é capturado por novas lojas, outros 6,8 pontos percentuais capturado por incremento de preço médio, e aí 1,2% negativo em função dos fechamentos, e redução no volume de 0,2 pontos em relação ao mesmo período do ano passado. Já na segunda coluna, Pague Menos, a gente cresceu quase 17% na métrica da IQVIA, um crescimento bastante acima da média de mercado e bastante acima dos demais competidores, composto por 1,2% de novas lojas, 5,4% de preço e quase 11% de volume, 10,6% de crescimento de volume. É uma diferença gritante essa parte do gráfico, nessa composição em relação aos competidores. O volume realmente é o que tem ajudado a companhia a crescer nesse patamar. Nenhum outro peer a gente consegue observar em crescimento relevante de volume. Nas terceiras e quartas colunas aqui, redes e associações crescendo de forma alinhada com o mercado, e as independentes, que é a última coluna, perdendo bastante espaço, perdendo volume, né, quase 3 pontos, e fechando muitas lojas, quase 4,3% de diminuição na participação em função de fechamento de lojas. Na próxima página, mais um indicador, né, de crescimento na comparação com os peers aqui, venda média por região. O gráfico acho que fala por si só. É bonito de ver, a gente está aqui, dependendo da região, crescendo 2 ou 3 vezes os demais players dessas regiões. Então, incontestável a nossa performance em todas as regiões do Brasil. Página 12, lucro bruto e margem bruta. Outra excelente notícia do trimestre. A gente cresceu 0,5 ponto percentual em margem bruta no terceiro TRI desse ano, em comparação com o terceiro TRI do ano passado. Uma combinação impressionante de crescimento de receita, né, 18%, como a gente mostrou no início da apresentação, e um crescimento de margem de 50 bips. Realmente é bastante incomum ver esses dois indicadores crescendo de forma tão relevante. E os itens que impulsionaram a margem do trimestre, o índice de perdas com estoques, ele caiu 30 bips em relação ao terceiro TRI do ano passado, e todas as condições comerciais também melhorando bastante, ajudando a incrementar a margem da companhia. Nesse TRI, o AVP teve um efeito contrário em relação aos demais trimestres, até durante o primeiro semestre ele teve um efeito positivo na margem, e nesse trimestre teve um efeito negativo na margem de mais ou menos 20 bips. Aliás, é importante, a gente incluiu no nosso release, no anexo, acho que 5 do release, um demonstrativo com os componentes do AVP, para quem quiser acompanhar no detalhe ali a evolução dos componentes do AVP. E o mix, nesse trimestre, ele teve efeitos positivos e pressões, né? O genérico, como a gente viu, foi a categoria que mais cresceu no trimestre, quase 25%. Isso ajuda bastante na margem. Por outro lado, marca, né? Medicamento de marca também cresceu de forma relevante. Isso pressiona um pouquinho a margem, porque os medicamentos de marca têm uma margem proporcional um pouco menor do que a margem total da companhia. Então, no mix entre as categorias aqui, a gente teve um efeito neutro, aproximadamente. Próxima página, despesas operacionais. A gente continua a nossa trajetória de diluição, ao mesmo tempo que a companhia
continua investindo em temas estruturantes, né? A gente continua investindo mais em marketing, continua investindo mais em pessoas, em vários outros elementos da companhia. Mesmo assim, a gente consegue diluir 40 bips, que é bastante em relação ao terceiro tri do ano passado. Então, as despesas variáveis também têm uma pressão importante, né? Porque a gente está crescendo 18% a receita, as despesas variáveis crescem também. E como eu disse, investimentos em pessoas, a gente está investindo muito para poder melhorar a qualidade do atendimento do cliente do cuidado contínuo, entre outros elementos aqui. Na parte administrativa também, reforçando o time corporativo para cada vez mais impulsionar o crescimento da companhia. Como consequência de tudo isso, na página 14, o resultado em EBITDA. Então, a gente cresceu a venda de forma relevante, a gente cresceu margem e diluímos despesas. Com isso, o EBITDA da companhia cresceu, como o Jonas destacou no início, 36,4%. A gente sai de um patamar de 190 milhões para 260 milhões de EBITDA. Para a gente, o terceiro tri, a gente teve uma margem EBITDA recorde de 6,3%, o que é bastante incomum o terceiro trimestre ter uma margem superior ao segundo trimestre, que é o momento onde a companhia tem, o nosso setor tem uma margem um pouco melhor por conta da pré-alta. Este ano, a gente teve no terceiro tri uma margem ainda melhor do que no segundo, o que mostra que a gente está numa trajetória bastante intensa de crescimento de produtividade, de rentabilidade. Na página 15, o nosso lucro líquido, a gente evolui também de forma super relevante. A gente saiu de um patamar de 54 milhões para 81 milhões de lucro líquido, um crescimento de 50%. Se a gente compara os 9 primeiros meses desse ano em comparação com o mesmo período do ano passado, a gente dobrou o lucro líquido da companhia. A gente saiu de 75 milhões para 154 milhões. E quando a gente olha o LTM, que é o gráfico do lado direito, a gente também está num patamar recorde de 231 milhões de reais. Isso mesmo com uma pressão ainda no resultado financeiro, né? Este ano a gente está com uma taxa de juros média maior do que em relação ao ano passado. Só no trimestre a gente teve uma despesa financeira de mais ou menos 45 milhões superior ao terceiro tri do ano passado. Se não fosse esse efeito no resultado financeiro, a gente teria dobrado o lucro líquido do trimestre em relação ao terceiro tri do ano passado. E na página 16, o capital de giro, a gente teve um incremento de 7 dias no capital de giro, um incremento de 5 dias no prazo médio de recebimento. Aqui tem um tema importante que a gente está recompondo a nossa carteira de recebíveis. Isso fez com que o prazo médio de recebimento aumentasse em 3 dias. Apesar de ter um efeito negativo no ciclo de caixa, é um movimento bastante positivo para a companhia, o que mostra que a gente está dependendo hoje muito menos do volume de antecipações de recebíveis do que a gente dependia no passado. Ainda no prazo médio de recebimento, a gente tem uma evolução bastante grande dos medicamentos de RX, como a gente viu no início da apresentação, e das semaglutidas. Esses medicamentos eles tendem a ter um nível de parcelamento um pouco maior nas lojas. Também tivemos um crescimento super relevante na venda de produtos de farmácia popular, e isso contribuiu com 2 dias de incremento no prazo médio de recebimento. No prazo médio de pagamento, o mix que a gente acabou de falar, né, o crescimento na categoria relevante de RX e semaglutidas que dependem, que tem um prazo de pagamento para o fornecedor um pouco mais reduzido, também afeta um pouco o prazo médio de pagamento. E com isso a gente reduziu em quase 4 dias o prazo médio de pagamento em relação ao terceiro tri do ano passado. E no prazo médio de estoques, a gente continua evoluindo bem. A gente reduziu outros 2 dias no prazo médio de estoques em relação ao terceiro tri do ano passado. Aqui, de novo, a companhia é bastante focada em reduzir itens de baixo giro, revisitar questões de lançamento, na política de lançamento, melhorando a logística reversa. Então, tudo isso tem contribuído para a gente continuamente diminuir o prazo médio de estoques da companhia. E na página 7, a nossa trajetória de desalavancagem, né? A gente continua numa trajetória bastante intensa de desalavancagem, a gente sai de um patamar de 3,9 vezes no início do ano passado para 2,5 vezes, uma vez e meia mais ou menos o EBITDA em termos de redução. Importante lembrar que os recursos do follow-on que a gente fez em outubro, né? Ele entrou no dia 3 de outubro, consequentemente ainda não impactou esse efeito aqui na alavancagem da companhia, então a gente no quarto tri com certeza deve demonstrar aqui uma redução importante no indicador de alavancagem por conta desse recurso que entrou do follow-on, e não só por isso, a companhia já vem organicamente reduzindo a sua alavancagem, gerando caixa operacional, controlando o seu nível de alocação de capital e reduzindo a alavancagem da companhia.
Do lado direito, a gente mostra a evolução do spread da dívida, do cronograma da dívida. A gente está com uma dívida bastante alongada, então, e reduzindo o spread consequentemente. Então, evoluindo super bem também no perfil da dívida. E na última página aqui do meu capítulo, para depois passar de volta a palavra para o Jonas, a gente queria aqui agregar um slide importante que mostra que o terceiro trimestre para a gente é um ponto de inflexão na nossa presença no mercado de capitais. Então, a companhia fez o seu terceiro Investor Day desde o IPO. Fazia 3 anos que a gente não fazia um Investor Day, a gente fez um Investor Day em São Paulo. Adesão gigantesca de investidores, muita gente interessada em conhecer e acompanhar um pouco mais de perto a história recente da companhia, com o NPS desses investidores bastante alto. E que culminou também na sequência com o nosso follow-on, uma demanda 3 vezes a oferta de ações que a companhia fez, como eu disse, 32 novos investidores de muita qualidade, ampliando o free float da companhia, impulsionando a liquidez, e esse impulso combinado com as nossas entregas, a gente está bastante otimista com a evolução da companhia no mercado de capitais como um todo. Com isso, eu termino aqui a minha parte e volto a palavra para o Jonas para falar um pouquinho mais de estratégia. Por favor, Jonas. Bem, pessoal, olha, é um prazer. Eu vou confessar que isso não é um erro de continuidade. No cinema diriam que é um erro de continuidade. Pô, saiu com a camisa branca, voltou com a camisa preta. É Black Friday. Então eu vim apresentar para vocês a estratégia, mas fica de olho aqui, porque você piscou, perdeu as ofertas. Vamos lá. Passar para vocês um update estratégico. Pessoal, como eu falei desde o início, a nossa estratégia desenvolvida no final do ano de 2024 e que entrou em vigor no dia 1º de janeiro desse ano é o cliente de cuidado contínuo. E ele está no centro aí da nossa mandala, com todos os viabilizadores que vocês podem ler no chart. Então a gente sabe muito bem aonde jogar e como vencer. O que mais nos deixa feliz é ver o crescimento de venda média por loja, principalmente puxado por medicamento e por OTC, que fazem com que a gente feche esse gap. Eu lembro que quando aqui cheguei praticamente há 2 anos atrás, a pergunta era essa: olha, quando é que vai fechar o gap de venda média por loja? Estamos mostrando, estamos entregando aquilo que vocês pediram. E com rentabilidade. Então, os números, eles são muito fortes e reforçam que nós estamos no caminho certo. Porque crescer é fácil, crescer queimando margem, convencendo o cliente, por exemplo, a baixar o app dentro da loja. Isso a gente não faz. O nosso digital, ele é omnicanalidade. Ele quer oferecer a oportunidade ao consumidor que ele possa comprar da forma mais conveniente, da forma que ele gosta, que ele queira, que ele sinta mais à vontade, mas sem queimar margem. Então, crescer, entregando margem, ampliando margem bruta e ampliando o EBITDA, como a gente já vem há 2 anos, e ampliando o lucro líquido, esse aí é o nome do jogo que a gente quer, e claro, diluindo sempre despesas, que tem sido um dos destaques aí do nosso trabalho. Então, foco estratégico é esse, continua sendo o CCC. Quem ganha jogo, na nossa humilde opinião, são os nãos, não são os sims. Então, vocês podem imaginar que uma companhia já de 16 bilhões, todo dia aqui tem gente batendo na porta com novas ideias. Tem o nosso time que é extremamente criativo. E a gente tem sido muito disciplinado, porque o nome desse ano é consistência, é disciplina, é foco na operação, é foco na execução. Então, continuamos com o foco estratégico. Se a gente for em frente, queria mostrar para vocês exatamente o que eu falei desde o início, que são os resultados do cliente de cuidado contínuo. Tá? Exatamente a execução do plano tem trazido esses números. Se vocês forem ver, o número de clientes ativos de cuidado contínuo ele tem crescido. Se você prestar atenção aí, são 14,1% de incremento versus o primeiro trimestre de 2024. E principalmente uma aceleração a partir do primeiro trimestre de 2025. O varejo é assim, o varejo é vivo, ele não tem gerúndio, não tem amanhã. Você fez um teste AB, começou, implementou, a gente vê o crescimento na veia. E se você ver do lado direito, você vai ver o gasto médio do CCC também ampliando e ampliando muito forte, principalmente no terceiro trimestre de 2025. Quando a gente compara o terceiro trimestre de 2025 com o início do ano de 2024, nós temos um aumento aí praticamente de 16%. Então é super sólido e a gente quer passar essa segurança para vocês que nós estamos trabalhando diuturnamente com muito foco, com muita disciplina e com muito amor, com muita paixão pela nossa missão de tornar a vida do cliente de cuidado contínuo ainda melhor e com mais qualidade de vida, porque esses são os clientes que precisam mais de uma farmácia. Vamos em frente.
Captura de valor, uma promessa, somos nós mesmos que vamos entregar. Olha para a gente, desde o início a gente vem falando a mesma coisa. Desde o plano de primeiros 90 dias, que eu venho prestando conta com vocês, e é exatamente o que está aqui. 2024, um básico bem feito, né? Foi isso que a gente se focou, missões higiênicas, despertar a energia das pessoas. Veja, vá na Pague Menos, vá na loja e veja como a energia mudou. Como é que você move massas? 25 mil pessoas que estão no ponto de venda, além de muita energia, tratando das pessoas, cuidando das pessoas. As pessoas têm necessidades básicas, melhorando os processos, melhorando a execução, tirando a fricção. Às vezes a gente pede um excelente atendimento, mas a gente não dá ferramentas para as pessoas poderem atender. E a gente realmente fez isso e mudou a vida do nosso colaborador. Então, básico bem feito. 2025, retomada dos investimentos e o ano da consistência. 3 tri, espere o 4 tri, não posso falar nada do mês, mas nós estamos indo bem. Posso dizer para vocês que nós estamos indo bem, tá? Por quê? Porque o Octa não é uma questão de se, é uma questão de quando. E nós estamos trabalhando para entregar isso aí para vocês. Novaes, isso não é guidance, ninguém pode dizer que é guidance. Então, 2025 é a implementação da estruturação e consistência. E 2026 é escala, a gente quer consolidar essa proposta de valor e é para isso que nós estamos trabalhando. Lembrem-se, nossos novos acionistas e sócios, nós apresentamos, e também no nosso Investor Day, o material está disponível, a força que é a telemetria. A telemetria está ampliando, tanto de operações quanto de gente. Isso é um sistema proprietário que a gente colocou para trazer cada vez mais resultados e cada vez mais eficiência para o nosso negócio, né? E o escritório de transformação permeando todo aí esse batida de bumbo para garantir que a gente realmente está capturando todas as alavancas e que a gente está entregando conforme a gente garantiu. Então, esse é um pouco do que eu queria passar para vocês. Renan, vamos em frente. E agora a gente tem um Q&A. A gente sabe que esse Q&A tem 4 bancos que participaram do nosso follow-on, que não podem fazer perguntas, mas são todos muito bem-vindos. Por favor, façam perguntas, porque isso é uma forma que a gente tem, que vocês abrem a oportunidade para que a gente possa se explicar um pouco mais aí dos números. Muito obrigado. Vamos lá, Novaes. Bora. A gente descobriu, Jonas, que os bancos que participaram também do nosso IPO, eles têm alguma restrição em relatórios, mas eles conseguem sim participar aqui com a gente. Então, já temos alguns analistas de banco que nos ajudaram aqui também, participando do Q&A. Puxa, que legal. Sejam bem-vindos aí, BTG, Itaú, o Bradesco e XP. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Rubem Couto, do Santander. Por favor, Rubem, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu queria voltar no tópico do capital de giro, Novaes. Acho que você explicou bem aqui os fatores que levaram a esse aumento do ciclo de caixa no TRI, mas olhando para frente, a tendência de GLP-1, eventualmente até farmácia popular, poderia continuar ganhando espaço. Então, queria entender qual que é a expectativa de vocês em relação a essas principais linhas do capital de giro, não só no quarto TRI, mas ao longo de 26 também. E se puderem dar um nível de percentual da venda hoje, que é GLP-1 e farmácia popular, seria legal também. Obrigado. Tá, joia. Obrigado, Rubem. Bom dia. Bom, a gente tem boas perspectivas, mesmo com a ampliação na participação das semaglutidas, né, na venda total da companhia, o farmácia popular também crescendo. A gente vem trabalhando com toda a nossa estrutura, né, da equipe comercial, de operações, em ações para poder melhorar o ciclo de caixa da companhia. Então, a gente, as próprias semaglutidas, né, era uma categoria de produtos que a gente oferecia para os nossos clientes uma modalidade de parcelamento em até 10 vezes, até alguns poucos meses atrás. A gente reduziu esse topo de parcelamento para 6 vezes. Em 10 estados da unidade da federação, que a gente oferecia uma condição de 5 vezes para o parcelamento das compras, a gente reduziu uma vez. A gente está acompanhando ali o mercado agora. Nesses 10 estados, a gente está com um teto de 4 vezes no parcelamento.
A gente continua trabalhando muito forte em ações de redução de estoques, né, para melhorar o ciclo de caixa. Também o nosso time comercial nos ajudando a revisitar condições comerciais de fornecedores. Então, a nossa perspectiva, tanto para o quarto trimestre desse ano, quanto para o próximo ano, é de uma melhora relevante no ciclo de caixa da companhia. E aí, abordando o segundo elemento, as semaglutidas continuam crescendo, viu, Rubem? Em relação ao ano passado, ela praticamente dobrou de tamanho na proporção aqui para a companhia. No ano passado, ela representava ali algo próximo de 3 pontos, agora ela representa já algo mais próximo de 7% da venda total da companhia, e ela continua evoluindo. Então, espero ter endereçado aí as suas perguntas, Rubem. Sim, super claro. O farmácia popular, vocês conseguem dar uma ideia do percentual ali que representa, hoje dentro de genéricos ou da venda total? O farmácia popular, dentro da venda total da companhia, já está próximo de 4% a venda total do farmácia popular, Rubem. Boa. Obrigado, gente. Obrigado, Rubem. Nossa próxima pergunta vem da senhora Dani Eiger, do XP. Por favor, Dani, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Já tinha ficado preocupada que eu estava na fila, não estava podendo fazer a pergunta. Ainda bem que o Novaes me liberou aqui. Então, eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira, eu acho que ainda nessa dinâmica do GLP-1, né? Queria ver com vocês como que vocês estão vendo um pouco a perspectiva em termos de oferta, né? Oferta e barra demanda, que eu acho que a demanda, ela existe, falta o produto, né? A gente viu que tem chegado novas doses, né, maiores de Monjaro, principalmente aí no final do trimestre. Então, ver se vocês já estão vendo isso, se já está até sendo, já foi vendida aí ao longo de outubro, né? Se não me engano, começou no final de setembro, e até entender se um pedaço ali do estoque de vocês na dinâmica de working capital já tinha algum, em parte, um pouco desse estoque também, já na foto ali do final do tri, né? Eu não sei o quanto que isso pode ter impactado também, e aí, pensando para frente, se a gente pode ver algum tipo de carrego positivo no giro do estoque, dado que esses produtos, eles geralmente não param, né? Tem que ter uma demanda realmente muito, muito forte. Então, eu acho que essa é a minha primeira pergunta. E aí, a minha segunda, pensando aí em dinâmicas, alavancas outras, né, que não GLP-1, que eu acho que vocês têm diversas, vocês comentaram bastante no Investor Day, mas aí pensando assim, olhando para os próximos trimestres, onde que estão as maiores convicções de que ainda tem espaço, a própria margem bruta, né, que vocês têm conseguido mitigar esse headwind de mix, né, por conta do RX, do próprio GLP-1, se ainda tem, vocês enxergam bastante espaço. Então, vocês pudessem dar um overview um pouco nas principais alavancas aí que vocês enxergam força, principalmente nesses próximos trimestres, e aí também um update no projeto de marca própria, quando que a gente deve começar a ver mais lançamentos, enfim, isso aí ganhando um pouquinho mais de tração. Obrigada. Você quer começar ou não vai? Manda bala, quer começar aí? Pode começar, Jonas. Eu queria, a gente vai fazendo a dobradinha. Dani, obrigado pela tua presença e pela tua pergunta. A primeira coisa é GLP-1. Queria chamar a atenção que se você voltar exatamente 3 anos atrás, 2 anos atrás, quando a gente tinha só o Ozempic, não tinha nem o Wegovy ainda, a participação de mercado da PagMenos no GLP-1, no caso do Ozempic, ela era de acordo com o seu fair share e talvez até um pouco mais baixo. Com o Monjaro é completamente diferente, né? Nós temos lá o Wallace à frente da área comercial, que tem um excelente relacionamento, e eu também que passei 30 anos de indústria com os nossos parceiros, os quais eu aproveito para agradecer, e desde o começo a gente fez um contato com a Lilly, e nós somos a primeira rede de farmácia do Brasil, no dia 1º de maio, meia-noite, a disponibilizar uma pré-venda para os nossos consumidores, já começamos a entregar o produto. Com isso, a gente teve uma oportunidade de atingir o dobro do nosso fair share. Nós temos aí um pouco mais de 15% das vendas do Mondiaro. Então, isso aí é muito bom, porque mostra a nossa vanguarda, a nossa rapidez em atender exatamente o cliente de cuidado contínuo. Porque, se você for ver, são esses pacientes, esses consumidores que mais utilizam o GLP-1. Completa aí, Novaes. Legal. Então, Dani, o GLP-1, ele tem um ciclo de caixa negativo para a gente, né? Então, ou seja, ele pressiona o nosso ciclo de caixa, mas alavanca bastante a venda, alavanca bastante a operação da companhia como um todo. Como o Jonas antecipou, a demanda é maior do que a oferta hoje. Se a gente tivesse um volume maior de estoques, com certeza o faturamento da companhia seria ainda melhor, acho que não só nosso, do setor inteiro. Então ainda tem bastante espaço, pelo que a gente percebe, de crescimento na categoria.
E sobre as alavancas, a gente tem, acho que essa é a grande vantagem do nosso negócio aqui, a PagMenos em si, né? A gente tem várias alavancas, a gente mostrou, acho que no Investor Day, acho que foram 9 alavancas. Além da marca própria, eu vou falar um pouquinho mais dela. A gente tem conversões de bandeira que ainda crescem num patamar muito superior às demais lojas. A gente ainda tem algo próximo de 170 lojas com bandeira Extra Farma com oportunidades de conversão. A gente está trabalhando num projeto, toda a equipe comercial agora de precificação de produtos, né, revisão de clusterização de lojas. Então, o time está bastante conectado com a Simon, que é a consultoria que a gente contratou para nos apoiar nesse projeto. A gente está bem otimista com os upsides que esse projeto pode trazer. A gente inaugura um novo centro de distribuição agora, entre final do ano, início do ano que vem, que é o novo centro de distribuição da Paraíba. Isso melhora a condição fiscal da companhia, melhora a condição de abastecimento, consequentemente, melhora todas as linhas do P&L. Canal digital evoluindo de forma exponencial. Aqui um parabéns especial para todo o nosso time. A gente aqui no Norte e Nordeste tem uma maturidade um pouco menor do que o resto do Brasil, o Sudeste em especial, para canal digital, mas mesmo assim a gente já tem um patamar de 20% na companhia toda de penetração do canal digital, o canal operando muito bem. E toda a melhoria também do time de operações e treinamento, né, em qualidade de atendimento em loja. A gente vem melhorando muito a qualidade de atendimento, consequentemente, o cliente de cuidado contínuo sai satisfeito, ele aumenta a sua cesta e ele contribui ainda mais com o crescimento da companhia. E voltando para a marca própria, que foi o destaque que você fez, também aqui o time está completamente focado nessa frente, tem um projeto muito legal acontecendo para reforçar e relançar as marcas que nós temos hoje, e além disso, um pipeline de lançamento de novos produtos também interessante para o ano de 2026. Então, essas são algumas das alavancas, Dani, mas a gente tem outras que a gente está trabalhando, essas são as principais. Queria só completar, Novaes, uma coisa importante, viu, Dani? Muito nos perguntam, desde há um ano atrás, quando a gente fez primeira vez um semi-store sale de 17%, as perguntas que vinham vocês esperam esse crescimento para o próximo trimestre? E a gente não podia responder, entregou. A gente recebeu a mesma pergunta há 3 trimestres atrás. E a gente entregou de novo. E agora a gente entregou de novo. Então a gente espera que essa pergunta não venha, mas eu vou explicar como é que a gente trabalha exatamente conectado com o que você falou. Atividade promocional é intensidade, é energia, é não ter complacência. Nós vamos falar um pouco aqui no final, fique até o final, por favor. Nós vamos falar da Black Friday. É a maior Black Friday de todos os tempos, uma Black Friday de verdade. Então, como a gente muda muito rápido a percepção desse cliente, a percepção do consumidor, isso também gera frequência, além de aumento de ticket médio. E isso aí é o principal desespero dos nossos competidores, porque eles vão fazer pesquisa, a gente fica muito feliz quando acha os diretores, vice-presidentes dos concorrentes dentro das nossas lojas, mas se eles forem na semana seguinte, já vão ver uma situação diferente também, né? Então, isso aí é essa intensidade. E quanto à GLP-1, desculpa se eu vou voltar, ainda tem um mercado muito grande de manipulação. Ainda tem muita coisa para expandir, ainda tem vinda de genéricos, então a gente está se preparando, a gente já está à frente do tempo, entendendo como é que essas mudanças elas vão afetar o mercado e se preparando para atender essa expansão de acesso. Por falar de acesso, isso tem a ver com marca própria. Nós aqui, eu era da indústria, né? Nós não queremos ter marca própria para competir com o nosso parceiro, que é a indústria. Nós queremos marca própria de acesso. Então, quando você olha, por que nós somos overshare de marca própria versus nossos competidores? Porque é a cara da PagMenos. Né? A PagMenos é uma empresa de acesso, exatamente por tomar conta dessa classe média expandida e ser o principal rede de farmácia que está presente aí com C&D. Então, aguarde novidades, eu não posso falar, mas as expectativas de marca própria, elas realmente vão superar todas as ideias que vocês possam ter. Excelente, muito obrigada, muito claras as respostas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Renan Sartório, do Safra. Por favor, Renan, seu microfone está liberado. Bom dia, gente. Eu queria fazer uma pergunta aqui, primeiro sobre esse aumento da subvenção para investimento, se vocês podem dar mais cor no que gerou esse aumento e se isso aí é recorrente. E aí também queria fazer um follow-up na questão de working capital, perguntar se essas iniciativas para melhorar o giro de recebíveis, elas devem aparecer já 100% no 4Q, e também se essa mudança na política de parcelamento, ela pode prejudicar a venda de alguma maneira, se vocês já estão sentindo isso. Posso pegar essa daqui, Jonas? Obrigado, Renan, pela pergunta. Bom, sobre a subvenção, aumento na participação,
o centro de distribuição que a gente herdou da Extra Farma, eles até há pouco tempo atrás, eles já vinham sendo utilizados para abastecer as lojas da PagMenos e cada vez mais o volume de demanda desse centro de distribuição está aumentando. E a proporção de utilização da subvenção desse centro de distribuição no passado é bem menor do que a que a gente tem hoje. Então, isso tem contribuído para aumentar a participação desse volume de subvenção na companhia. E tende a permanecer num patamar elevado, porque esses CDs eles estão abastecendo lojas, né? Como toda a companhia está crescendo 18%, o nível de volume, né, de distribuição desses CDs para as lojas tem aumentado de forma relevante. E essas ações de melhoria do ciclo de caixa, elas com certeza vão impactar de forma relevante agora no quarto trimestre, Renan, mas elas também têm um efeito carrego para os próximos trimestres, e a gente está sendo super cuidadoso com essa medição na redução do parcelamento. A gente só coloca em produção depois da gente implementar em algumas lojas e fazer um comparativo com um grupo de controle no mesmo município ou em regiões próximas, e elas estão afetando zero o nível de faturamento da companhia. E a gente também monitora muito de perto os competidores em cada região do Brasil. Então, a gente também não tem condições de parcelamento tão distantes hoje do que os competidores nas mesmas regiões. Então, a gente tá bem seguro desse movimento e a gente realmente precisa avançar nele, porque como vocês viram, né, o ciclo de caixa nesses últimos tris ficou um pouco pressionado por essa melhoria tão relevante na venda da companhia das categorias de RX, semaglutidas, que tem, como eu disse, um ciclo de caixa negativo. Mas a gente deve melhorar, sem dúvida, as condições no quarto tri e no ano de 2026. Valeu, gente. Obrigado, Renan. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Por favor, Rodrigo, seu microfone está liberado. Bom dia, Jonas. Bom dia, Novaes. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas, Jonas, acho que uma das principais perguntas que a gente tem recebido, né, recebeu ao longo também do processo dos investidores, o que vocês têm feito para melhorar essa venda por loja, né? 830 mil, crescendo 17% ano contra ano. Jonas, queria ouvir de você um pouco mais uns exemplos empíricos, assim. O que de fato vocês já fizeram até agora? Eu sei que são diversos, mas se você puder mencionar alguns para ter melhorado essa venda por loja, e mais do que isso, né? Quando você olha, né, os próximos 12 meses, imagino que essa é uma alavanca relevante, né, de valor. Quais são outros exemplos empíricos assim que vocês têm para melhorar essa produtividade por loja? Tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, Novaes, falando de novo, voltando no tema do capital de giro, você falou muito sobre contas a receber, acho que está super claro. Queria entrar na dinâmica de fornecedores, né? Vocês também colocam algumas explicações no release, mas só para entender, né? Quando você coloca na conta o mix, né, diferente de produtos, vis-à-vis condições comerciais que obviamente vocês estão negociando com a indústria, o que seria um patamar razoável de fornecedores nesse novo mix da companhia? São essas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Legal, Gastim, muito obrigado, um abraço. Gente, é o seguinte, como vocês sabem, talvez esse seja um dos poucos calls do mercado que não tem teleprompter, não tem script, não tem cola no papel. Aqui a gente faz ao vivo. E obrigado pela tua pergunta. A escassez, ela é a coisa mais importante da nossa vida pessoal e também das empresas. O que moveu a gente para aumentar a venda média por loja foi entender que a gente não tinha uma capacidade de expansão. Estou falando do início de 2024, a gente tinha que fazer investimento no ativo que a gente já tinha. Vocês lembram que a gente pegou todo o dinheiro do orçamento e redirecionou para reformar, fazer um retrofit aí de 500 lojas, para investir no básico das pessoas, e a gente só tinha uma chance. Qual que era? Aumentar o retorno sobre o ativo que já existia. E a gente nós somos obcecados pela linha de frente, tem essa obsessão pela linha de frente. A gente foi nas lojas entender quais eram as fricções que a gente tinha, isso fazia parte da nossa missão. E a gente encontrou que a impressora, por exemplo, ela não funcionava. Por quê? Porque tinha que ter uma tesoura para cortar a etiqueta de preço, e com isso, o colaborador, ele não estava disponível para falar com o cliente. Então, tinham várias fricções no ponto de venda. Esse é um exemplo empírico, como você falou. A segunda coisa, revisão de sortimento. Se a gente quer atender bem o cliente, não pode ter ruptura. E se você for olhar nossa ruptura, ela está em queda livre, tá? A gente realmente reduziu absurdamente a ruptura, ao mesmo tempo que a gente reduziu perdas. O último número que eu tenho de redução de perdas é 30% esse ano, né? A gente reviu, por exemplo, layout de loja e clusterização de loja.
tinha loja que era premium numa área pop, tinha loja que era pop numa área premium. Então, você arruma isso, arruma o layout, arruma o sortimento, tira as fricções, treina as pessoas, reconhece as pessoas. De novo, pessoas está em tudo. Então, foi assim, junto com a telemetria, que a gente começou essa alavancada aí de crescimento. E ela tem sido muito consistente, Gastinho, ela tem aumentado a velocidade. Como é que a gente aumentou isso? Acelerou ainda mais esse ano. A telemetria. Pessoal, telemetria, vocês vieram aqui no nosso escritório em Fortaleza, vocês viram como acontece. A telemetria de gente, ela nos dá os dados necessários para que a gente possa aplicar a meritocracia, para que a gente possa tomar decisões e corrigir o rumo. A mesma coisa em operações, né? E essa nossa obsessão mesmo, sabe? Eu acho que esse crescimento absurdo que a gente teve no número de lojas milionárias, ele explica esse crescimento de venda média por loja também. E uma outra coisa você lembra, na telemetria, a gente tinha 50 lojas, pegou 50 lojas que tinham o EBITDA negativo. E ao plugar na telemetria, ao fazer um plano simples, conversar com as pessoas da loja, a gente reverteu essas 50 lojas em apenas 3 meses, para ter um EBITDA positivo. Então, assim, não tem uma bala de prata, né? Isso é super importante, como eu falei no Investor Day, é essa história de ter uma missão insurgente, de ter obsessão pela linha de frente, ter cabeça de dono. O que vocês vão encontrar aqui é um espírito, você não toca, né? E foi assim que a gente virou o espírito dessa massa chamada operações, tem 25 mil pessoas no ponto de venda. E todo mundo quer vencer. É uma pena que eu não posso incluir vocês no nosso grupo de WhatsApp internos para você ver o que nós estamos fazendo e o que nós estamos gerando no ponto de venda. E se a tua próxima pergunta vai continuar crescendo? É óbvio, vai continuar crescendo. Por quê? Porque o que não muda é a intensidade. E essa intensidade promocional, essa forma holística de trabalhar, e trabalhar no detalhe, trabalhar a cada minuto, é o que faz a gente hoje ser a empresa que mais cresce em same-store sales. Obrigado pela tua pergunta. Deixa eu endereçar aqui a segunda parte da pergunta, que é a questão do prazo médio de pagamentos. Obrigado aí, Gastinho, pela pergunta. Então, nos 2 últimos trimestres, o nosso PMP ficou ali próximo de 67, 68 dias. Se você olhar num passado um pouco mais distante, a gente tinha 70, 71 dias. Então, ou seja, a gente está hoje ali próximo de 2 ou 3 dias, em média menor do que em períodos anteriores. Tirando o 4º trimestre do ano, que é aquele período onde a gente estoca, né, para as férias da indústria. Nesse momento a gente atinge ali uns 78 dias, mais ou menos, mas isso acompanha ali o nível do PME. Então, ou seja, esses 2 ou 3 dias que a gente está hoje numa situação menor em relação ao passado, a gente tem a oportunidade, sim, de diminuir esse intervalo, mas o que a gente está fazendo mais é trabalhando no PME para compensar essa redução no PMP. A gente, sim, tem a oportunidade, e como eu disse, todo o time comercial bastante empenhado aqui nas conversas com a indústria, mas realmente a categoria de RX e as semaglutidas tem uma condição de pagamento inferior em relação a outros fornecedores, e isso sim pressiona o PMP. Então, estamos trabalhando nas 2 frentes, mas principalmente compensando no PME da companhia e também ações no PMR, como eu disse, para compensar essa redução. Excelente, perfeito. Jonas, Novaes, muito obrigado pelas respostas. Perfeito. Obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Ian Seskin, do BTG Pactual. Por favor, Ian, seu microfone está liberado. Bom dia, Jonas, Novaes. São 2 perguntas aqui do nosso lado. A primeira ainda no tema dos GLP-1s, né? Eu queria entender o que vocês esperam com a entrada aqui de genéricos, de semaglutida para o ano que vem, se entendem que isso pode abrir uma oportunidade aí de aceleração do ganho de share na categoria, uma vez que isso deve melhorar o problema de abastecimento no setor. E a segunda pergunta aqui vai explorando o tema de crescimento, né? Eu sei que vocês não podem dar guidance, mas queria entender se ainda assim poderiam dar alguma cor qualitativa aqui sobre dinâmicas de crescimento nesse início do 4º trimestre, expectativas, e caso não puderem falar, ao que vocês atribuem a essa força de crescimento no segmento de genéricos, né? Para além da maior penetração de cliente de cuidado contínuo, talvez se pudessem dar uma visão sobre as classes terapêuticas aqui que têm performado melhor, ou penetração do canal digital, acho que ajudaria a gente a entender um pouquinho melhor desse mix. É isso, pessoal, obrigado.
Posso seguir aqui. Obrigado aí, Ian, pela pergunta. No GLP-1, a gente tem um mixed feelings aqui em relação à potencial quebra de patente. Com certeza, existe uma demanda gigantesca para pessoas que hoje não têm condições de pagar o preço atual, né, desses produtos. Entrando genérico, a demanda, ou melhor, o público endereçável vai ser muito maior do que o que a gente tem hoje. Por outro lado, a gente vê um risco da indústria, né, de genérico entrar ali numa competição ferrenha de preços e isso destruir o valor da categoria. Então, a gente tem ali, com certeza, um volume gigantesco a ser explorado e com essa questão do risco do preço médio do produto, dependendo de como se comportarem as indústrias que vão oferecer esse tipo de produto. Com relação ao espaço para o crescimento futuro, em genéricos em especial, que você perguntou, essa evolução relevante na farmácia popular com certeza impulsionou a nossa categoria de genéricos, que cresceu quase 25%, mas o nosso time de operações, o nosso time comercial tem sido muito intenso, tanto no abastecimento, quanto ali na operação em si, e na execução, não só dessa categoria, mas da categoria de RX, que são aquelas categorias que são mais demandadas pelos clientes de cuidado contínuo. Então, tem um impulso, sim, do farmácia popular, mas tem toda a operação e todo o trabalho que a PagMenos vem executando nessa categoria. E a gente está super otimista, Ian, com tanto o quarto TRI quanto o ano de 2026 como um todo. A gente deu um pouco mais de cor no nosso Investor Day, a gente está, na nossa visão, acho que no meio, talvez, da nossa captura de valor de todas essas alavancas, que na pergunta da Daniela a gente explorou um pouco mais. Então, algumas delas a gente nem começou a capturar ainda, como marca própria, entre outras, né, o projeto de precificação, que a captura deve estar mais concentrada a partir do início de 2026. Então, a gente está bem otimista, tanto com o top line quanto o bottom line da companhia. Tá gravado, olha, a PagMenos opera milagres. Você viu agora um CFO, vou responder, presta atenção nisso. O CFO falou, estamos super otimistas. Me segura, Novaes, não vou falar da venda de outubro, como é que foi, não posso. Queria só dar um nome para você, Ian, que você me deu a oportunidade. Pensa no nosso posicionamento como empresa. Nós somos uma rede de farmácia, a maior do Brasil em acesso. Então, quando fala de GLP-1, fala de genérico, nós vamos ter que trabalhar muito, porque nós vamos ser nós seremos os primeiros a serem acessados para esse novo paciente que entra, porque todo mundo realmente quer melhorar os seus índices glicêmicos, etc., e ficar mais esbelto, né? Que não é o meu caso, mas vai melhorar. Vamos lá para a última pergunta. Perfeito. Obrigado, Ian. Obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Márcio Osako, do Bradesco BBI. Por favor, Márcio, o seu microfone está liberado. Bom dia, Jonas. Bom dia, Novaes. Eu tenho 3 perguntas aqui do meu lado. A primeira, na parte da receita, se vocês puderem comentar um pouquinho como é que tá, como é que vocês viram, né, competição em HPC. O crescimento da categoria acho que manteve, né, o mesmo ritmo do TRI passado, mas se não me engano, acho que sobre uma base que cresceu um pouco menos no terceiro TRI do ano passado, né? Então, se a gente compor aí esses 2 anos, se não me engano, acho que eu vou uma leve desaceleração no crescimento aí de HPC. A segunda, na parte de margem bruta, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre os ganhos, né, vindos de condições comerciais nesse TRI. No TRI passado, vocês comentaram que foi muito campanha, né, de aniversário da PagMenos. O que gerou esse ganho aqui de condições comerciais agora nesse terceiro trimestre? E por último, na parte de AVP, assim, só entender por que o efeito líquido, né, ele é negativo, e se vocês acham que esse 0,2 da receita se mantém aí para frente. São essas. Obrigado, pessoal. Quer que eu comece aqui, Jonas? Sim. Obrigado, Márcio, pelas perguntas. Sobre HPC, a gente está bem contente com a evolução da categoria. É óbvio que a companhia, quando ela cresce 18%, você vê um crescimento de 11%, pode dar um pouco a falsa impressão de que a categoria não está evoluindo bem, mas ela está evoluindo super bem.
ela cresceu, como você bem disse, 11%, que é um patamar de crescimento equivalente ao do segundo TRI. Ela cresceu agora no terceiro TRI de forma equivalente ao OTC, que também cresceu ali próximo de 11%. O que está realmente puxando demais o crescimento da companhia são os medicamentos prescritos, como a gente disse e várias vezes, né, para endereçar a demanda do cliente de cuidado contínuo. Então, crescer 11 vezes essa categoria, 11%, desculpa, que significa 3 vezes a inflação, a gente está contente. Óbvio que a gente nunca está satisfeito, né? Como a gente diz aqui internamente. Estamos contentes, mas nunca satisfeitos. Tem espaço para melhorar. Agora, no quarto trimestre, né, com a Black Friday, muita campanha promocional, muita atividade. A gente tem perspectivas bastante positivas para essa categoria. Mas, como você também bem disse, as bases já estão bem altas, né? O ano passado, a gente cresceu na Black Friday 42% em relação ao ano de 23, mas a gente está bastante otimista, como o Jonas vai explicar um pouquinho mais para a gente depois. A nossa campanha da Black Friday, a gente está bem otimista com ela. Margem bruta, as condições comerciais, bom, elas têm contribuído de forma super relevante, como você viu lá na composição, a gente tem um efeito AVP negativo nesse trimestre de 0,2 pontos. O time todo comercial tem trabalhado para toda a campanha que a gente coloca no ar, ter o aporte da indústria. Isso tem ajudado demais a recompor margem e, em alguns momentos, até a trazer a margem a um patamar maior do que tínhamos em condições em trimestres anteriores. Isso tem ajudado demais a companhia a melhorar a sua performance nessa linha. Eu não tenho aqui a composição por categoria e etc., mas em linhas gerais as condições comerciais têm evoluído de forma bastante relevante. E o AVP, a gente fez questão, Márcio, como acho que não só você, outras pessoas gostariam de acompanhar os componentes do AVP de uma forma mais clara, e a gente incluiu no nosso release um anexo, que é o anexo 5, se eu não me engano, com as composições. Neste trimestre, o que pressionou, o que fez com que o AVP não tivesse um efeito positivo na margem, como teve nos trimestres anteriores, é porque a gente vem desmobilizando bastante o volume de antecipações de recebíveis, principalmente. Isso diminui a receita de trazer a valor presente tanto pela questão da gente estar diminuindo as parcelas, né, do volume de vendas que a gente faz de semaglutidas, de RX, como também as antecipações de recebíveis estão ali contribuindo para este efeito. E ela deve estabilizar, eu diria, agora no quarto trimestre. No ano que vem, a gente acredita que tenha efeito mais próximo de neutro, um pouco negativo ainda, uns 10 bips talvez, o AVP todo em relação ao ano de 25 agora. Espero ter endereçado todas as suas perguntas, Márcio. Sim, Novaes, obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Jonas Marques para que faça as considerações finais da companhia. Bem, muito obrigado pela sua atenção, mas eu queria as considerações finais fazer de uma forma diferente. Eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa e humilde ao mesmo tempo e me sinto um privilegiado de ter um time maravilhoso. Então eu queria chamar aqui no palco a Rose, a nossa VP de RH. Vem para cá, VP de Gente e Cultura. Vem para cá, Carlos Fernandes, ele que é um craque em operações, liderando o time de operações. E vem para cá o Wallace. O Wallace à frente da parte comercial e ele, quem? RC, Roberto Carlos, não. Renato Camargo, vem cá, garoto, clientes e marketing, para a gente falar para você da Black Friday. Você não pode ficar de fora. Agora, veja isso como investidor, mas principalmente como consumidor, você não pode perder, não é, Wallace? Sem dúvida. Olha, aproveitar aqui para convidar a todos vocês, são ofertas imperdíveis. Jonas, ó, já estamos preparando, não estamos, Carlos Fernandes, junto com a indústria, para a gente garantir rentabilidade, porque o Octa está sendo trabalhado. Vai lá. Então, assim, eu queria convidar, em nome aqui do time, todos vocês a visitarem nossas lojas, para vocês terem as melhores ofertas, o melhor atendimento do varejo farmacêutico brasileiro. Porque o slogan da Black Friday nosso é pague menos de verdade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Continue torcendo pela gente e nos dê a oportunidade de encantá-los. Um abração. Fiquem com Deus. Aê!
A videoconferência da Pague Menos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.